e você vai ouvir agora mais um capítulo do livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, publicado pela primeira vez em 1811. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Boa história! Capítulo 43. No dia seguinte, Marianne levantou-se na hora de costume. A todas as perguntas que lhe fizeram, respondeu que estava bem e, para prová-lo até para si mesma, fez o que sempre costumava fazer. Mas, na verdade, passou o dia a hora sentada diante da lareira, sentindo um arrepio atrás do outro e com o livro nas mãos, que não conseguia ler, ora acomodada em um sofá, cansada e sem ânimo, o que não comprovava que estivesse de fato melhor. Quando, por fim, foi deitar-se cedo, sentindo-se muito mais indisposta, o Coronel Brandon achava-se cada vez mais atônito com a tranquilidade de Elinor. Se bem que ela atendesse e cuidasse da irmã o tempo todo, e a forçava, apesar dos protestos, a tomar os remédios. Pensava como Marianne que aquele mal-estar passaria com um bom repouso e não se alarmava. Todavia, uma noite agitada e febril desapontou a esperança de ambas. Quando Marianne, depois de teimar em levantar-se, confessou que não conseguia permanecer de pé e voltou por vontade própria para a cama, Elinor resolveu aceitar o conselho da Sra. Jennings e mandar chamar o prático em medicina, que atendia aos Palmer. O Sr. Harris chegou, examinou a doente e, apesar de encorajar a Srta. Dashwood, dizendo que em poucos dias sua irmã estaria boa outra vez, declarou que a doença dela tinha tendência a piorar, e a palavra infecção, pronunciada rapidamente, alarmou a Sra. Palmer por causa do bebê. Ao contrário de Elinor, a Sra. Jennings, que desde o princípio inclinara-se a achar que o mal de Marianne era mais sério, compreendeu pelas palavras do Sr. Harris que o estado de Marianne era bastante grave e, confirmando os temores e cuidados de Charlotte, insistiu para que a filha fosse embora dali com o filhinho imediatamente. O Sr. Palmer, se bem que demonstrasse achar que a preocupação da sogra era tolice, acabou se convencendo de que a ansiedade e inquietação de sua esposa eram grandes demais para serem ignoradas. Assim, marcou-se a partida da Sra. Charlotte e, cerca de 1 hora depois da chegada do Sr. Harris, ela mudou-se com o bebê e a enfermeira para a casa de um amigo do Sr. Palmer, que morava a alguns quilômetros do outro lado de Bath. O marido prometeu que iria juntar-se a ela o mais tardar em 2 dias. Se bem que a Sra. Palmer indicasse que gostaria que a mãe a acompanhasse, a Sra. Jennings, demonstrando uma bondade tão profunda que fez Elinor realmente amá-la, declarou resoluta que permaneceria em Cleveland o tempo todo que Marianne continuasse doente, a fim de tentar substituir, dando-lhe o máximo de atenção e carinho, os cuidados que a mãe da jovem doente teria para com ela. De fato, a boa senhora demonstrou-se em todas as ocasiões uma companheira ativa e cheia de boa vontade, sempre pronta a partilhar as tarefas pesadas de Elinor e muitas vezes desempenhando-as melhor, devido à sua maior experiência com doentes. A pobre Marianne, lânguida e apática por causa da natureza de sua doença e sentindo-se terrivelmente mal, acabou por compreender que não estaria boa no dia seguinte, como esperava. A ideia de que o amanhã não lhe traria saúde, mas sim o agravamento da doença, a fazia sentir-se pior, sem falar no que mais a deixava triste, porque nesse dia deveriam estar iniciando a viagem de volta para casa. Na manhã seguinte, foi enviado um criado da Sra. Jennings a Barton a fim de avisar a Sra. Dashwood de que o regresso de suas filhas fora adiado. O dia seguinte trouxe pouca ou nenhuma alteração no estado da enferma. Se não houve melhora, a situação dela também não piorou. O grupo encontrava-se bem reduzido, pois o Sr. Palmer, se bem que não querendo ir embora em parte por seu bom coração, em parte por não gostar que o julgassem preocupado por estar longe da esposa, afinal deixou-se persuadir pelo Coronel Brandon a ir juntar-se a ela. Enquanto ele se preparava para a viagem, o próprio coronel, com grande esforço, começou a falar em ir embora também. Contudo, a bondade da Sra. Jennings interferiu de maneira aceitável também nessa decisão, pois imaginando que se o Sr. Brandon fosse embora, enquanto sua amada se encontrava tão aflita por causa do estado de saúde da irmã,
ambos iriam ficar impossibilitados de dar conforto um ao outro. Então, dizendo-lhe que a presença dele em Cleveland era necessária para si mesma, que poderia precisar dele para jogar cartas à noite, enquanto a senhorita Dashwood ficava lá em cima cuidando da irmã e etc., pediu com insistência que ele ficasse. O coronel, sem demonstrar quanto lhe era grato, pois o maior desejo do seu coração era ficar, não teve outro remédio senão concordar, principalmente porque os rogos da Sra. Jennings foram apoiados pelo Sr. Palmer, que declarou estar indo embora mais sossegado, uma vez que deixava ali um cavalheiro capaz de ajudar a senhorita Dashwood e de tomar providências em caso de necessidade. Claro, Marianne foi mantida na ignorância desses arranjos todos. Ela não tinha ideia de que estava fazendo os donos da casa irem embora 7 dias depois que haviam chegado em casa. Não se mostrou surpreendida por não ver mais a Sra. Palmer e, se isso lhe causou alguma preocupação, jamais mencionou o nome dela. Passaram-se 2 dias depois da partida do Sr. Palmer e o estado de Marianne continuou o mesmo, com pouquíssima variação. O Sr. Harris, que ia vê-la todos os dias, teve a audácia de falar em melhora rápida e a senhorita Dashwood também se mostrava sempre alegre, mas as expectativas dos outros dois não eram nada animadoras. A Sra. Jennings havia vaticinado, mesmo assim que Marianne caíra doente, que ela nunca se recuperaria, e o coronel Brandon, que ouvia muito o que a boa senhora dizia, não se encontrava em estado emocional de resistir à influência dela. Assim mesmo, tentou raciocinar e livrar-se dos medos que a tranquilidade do Sr. Harris parecia tornar absurdos. Porém, na maior parte do dia, que ele passava a sós consigo mesmo, era mais favorável à admissão de ideias tristes, melancólicas, e não conseguia livrar-se da ideia de que poderia nunca mais ver Marianne. Entretanto, na manhã do 3º dia, as sombrias previsões de ambos foram quase completamente afastadas, pois ao chegar, o Sr. Harris declarou que a paciente estava melhor. Sua pulsação tornara-se forte e todos os sintomas mostravam-se mais favoráveis do que quando da visita anterior. Vendo suas mais alegres esperanças confirmadas, Elinor sentiu-se feliz, principalmente porque na carta que enviara à mãe, transmitira seu parecer e não os dos amigos, tornando pouco importante a indisposição que as prendera por mais tempo do que esperavam em Cleveland. Chegara quase a determinar a data em que Marianne estaria em condições de viajar. No entanto, o dia não terminou auspiciosamente como havia começado. Ao cair da tarde, Marianne piorou outra vez, tornando-se cada vez mais febril, agitada e indisposta. Sua irmã, todavia sempre animada, atribuiu a mudança a nada mais que cansaço, porque Marianne se levantara para que a roupa de cama fosse mudada. Depois de fazê-la tomar os cordiais prescritos pelo Sr. Harris, viu com satisfação que ela mergulhava por fim em uma sonolência que lhe pareceu benéfica. Esse sono durou um tempo considerável e, como não fosse tranquilo da forma que Elinor gostaria, permaneceu sentada à cabeceira da irmã desde que ela adormecera. Vendo que não havia modificação alguma no estado da doente, a Sra. Jennings foi deitar-se cedo. A criada dela dirigiu-se ao quarto da governanta para conversarem e Elinor ficou a sós com Marianne. À medida que o tempo passava, a doente tornava-se cada vez mais agitada e Elinor, que observava atenta suas contínuas mudanças de posição e ouvia gemidos e queixumes inarticulados escapar-lhe dos lábios apertados, estava quase por acordá-la do sono inquieto, quando Marianne foi subitamente despertada por um barulho qualquer na casa. Sentou-se e, ardendo em febre, perguntou: "Mamã chegou?" "Ainda não", respondeu Elinor, procurando esconder o terror que a dominou. Enquanto a irmã tornava a se deitar, prosseguiu: "Mas espero que logo ela esteja aqui. Você sabe, Barton fica muito longe." "Mas mamã não precisa passar por Londres", contrapôs Marianne nervosa. "Eu nunca mais a verei se ela for a Londres." Elinor percebeu, alarmada, que a enferma delirava e, procurando acalmá-la, mediu-lhe a pulsação. Estava fraca e mais rápida do que nunca. Marianne não parava de falar na mãe, com frases soltas, sem nexo, o que fez Elinor decidir que devia mandar chamar o Sr. Harris imediatamente e enviar um mensageiro a Barton. De imediato, pensou em perguntar ao coronel qual seria o melhor meio para mandar avisar a mãe.
Tocou a campainha e, assim que a criada assumiu seu lugar ao lado da doente, encaminhou-se apressada para a sala de estar, onde sabia que ele poderia ser encontrado nas horas mais tardias da noite. Não havia tempo para hesitação. Ela expôs ao coronel todos os seus medos e dificuldades. Os medos ele não tinha coragem nem confiança para tentar acalmar, então ouviu-os em doloroso silêncio. Já as dificuldades foram resolvidas no mesmo instante, como a situação exigia. Avaliando as possibilidades com a máxima rapidez, ele ofereceu-se para ser o mensageiro que traria a Sra. Dashwood. Os motivos apresentados para a recusa por Eleanor foram todos anulados, então ela agradeceu-lhe com breve, porém profunda gratidão, e enquanto Brandon apressava-se a enviar seu criado em busca do Sr. Harris e a ordenar pessoalmente que preparassem a carruagem, ela escreveu um bilhete para a mãe. Era gratificante poder contar com um amigo como o Coronel Brandon nesse momento, e com tal acompanhante para sua mãe. Tratava-se de um companheiro cujo julgamento podia orientá-la, cujo apoio podia tranquilizá-la e cuja amizade podia fortalecê-la. Até mesmo o choque do que estava acontecendo podia ser suavizado pela presença dele, por suas atenções e ajuda. Enquanto isso, sentisse o que sentisse, ele agiu com a firmeza de quem está com a cabeça no lugar, tomou todas as providências necessárias para a inesperada viagem e calculou com exatidão dentro de quanto tempo Eleanor poderia esperá-lo de volta. Nenhum momento foi perdido por motivo algum. A carruagem encontrava-se diante da casa antes mesmo do que se esperava e, com um aperto de mão, um olhar solene e poucas palavras murmuradas ao ouvido dela, Brandon partiu. Eram quase 11 horas da noite e Eleanor voltou para junto da irmã a fim de esperar pelo Sr. Harris e velar pela enferma. Durante todo o resto da noite, foi uma noite igualmente dolorosa para as duas irmãs. Hora após hora, passadas em sofrimento sem repouso e delírio para Marianne, e na mais cruel ansiedade para Eleanor, até que o Sr. Harris chegasse. A apreensão dela foi crescendo demais, aumentada pelo anterior excesso de confiança. A criada, que permaneceu em sua companhia, torturava-a, comentando de quando em quando que bem que sua ama havia temido aquilo. O pensamento de Marianne continuava fixo na mãe, e ela murmurava palavras incoerentes a todo momento, falando na Sra. Dashwood. Cada vez que isso acontecia, o coração da pobre Eleanor apertava-se dolorosamente, e ela censurava-se por não ter dado a devida importância à doença de Marianne todos aqueles dias. Em determinados momentos, procurava se consolar. Em seguida, dizia a si mesma que o consolo não existia, que alongara a situação por muito tempo, e imaginava sua mãe chegando tarde demais para ver a querida Marianne viva e para encontrar a ela, Eleanor, em seu juízo perfeito. Achava-se a ponto de mandar de novo alguém atrás do Sr. Harris, mas controlou-se dizendo a si mesmo que talvez ele não tivesse podido vir, porque com certeza fora tratar de outro paciente. Quando ele chegou, depois das 5 horas da manhã, suas recomendações fizeram pouca diferença no tratamento que vinha sido aplicado até então. O estado da paciente sofrera uma alteração bastante grande e era preciso afastar o perigo, fazendo a temperatura baixar por meio da aplicação de compressas frias. O prático em medicina demonstrou confiança no método e conseguiu comunicá-la a Eleanor, só que em menor grau. Prometeu que voltaria dali a 3 ou 4 horas e foi embora, deixando a enferma e a irmã que cuidava dela um pouco menos agitadas do que as encontrara. Na manhã seguinte, muito preocupada e reclamando por não a terem chamado para ajudar, a Sra. Jennings ficou sabendo o que se passara. Suas apreensões, que voltavam agora com maior força, não deram lugar a dúvidas e, se bem que procurando dar ânimo a Eleanor, a convicção de que a vida de sua irmã achava-se em perigo não lhe permitia oferecer-lhe o conforto da esperança. Seu coração estava de fato machucado. A rápida decadência, a morte prematura de uma jovem adorável como Marianne, teria abatido com a desesperança mesmo uma pessoa com menor ligação do que a boa senhora tinha com ela. Na compaixão da Sra. Jennings existia muito mais. Por 3 meses aquela moça fora sua companheira, ainda se achava sob seus cuidados e a senhora sabia quanto ela fora magoada, como era infeliz. O sofrimento de sua irmã mais velha, a quem a Sra. Jennings se apegara mais naqueles dias, estava ali à sua frente. Havia também o sofrimento da mãe dela, para quem Marianne devia ser o que Charlotte era para ela. Eram verdadeiros seu carinho e a dor que sentia ao ver tanta tristeza.
O Sr. Harris foi pontual na segunda visita do dia, porém não correspondeu às esperanças que depositavam nele. Seus remédios haviam falhado, a febre permanecia alta e Marianne agora encontrava-se inerte, fora de si, mergulhada em uma espécie de pesado estupor. Elinor, reunindo todos os seus temores, e até mais do que todos, propôs procurar em outro prático em medicina para pedir-lhe conselho, mas o Sr. Harris achou que não seria necessário, que ela devia continuar aplicando compressas frias. Tinha certeza de que a febre iria abaixar e terminou a visita com afirmativas encorajadoras que chegavam aos ouvidos de Elinor, porém não lhe atingiam o coração. Ela mostrava-se calma, a não ser quando pensava em sua mãe, momentos em que ela sentia que não tinha esperanças, e continuou nesse estado até o meio-dia, raramente afastando-se da cabeceira da irmã, os pensamentos vagueando de um estágio de tristeza para outro, de um amigo angustiado para outro. Sentia-se ainda mais oprimida depois da conversa que tivera com a Sra. Jennings, que não demonstrara escrúpulos em atribuir a força arrasadora daquela doença às várias semanas de indisposição e desânimo que se haviam seguido à decepção sofrida por Marianne. Elinor achara a ideia razoável, o que tornou ainda mais angustiadas as suas reflexões. À tarde, entretanto, ela começou a perceber uma levíssima melhora na pulsação da irmã. Porém, manteve-se cuidadosamente calada a respeito, até mesmo para com a amiga, com medo de ser um doloroso engano. A todo momento verificava a pulsação e esperava até que, sentindo uma agitação mais difícil de disfarçar com calma forçada do que a angústia anterior, aventurou-se a revelar a sua esperança. A Sra. Jennings procurou não alimentar demais a alegria da jovem amiga, apesar de ter percebido uma melhora no estado da enferma, pois poderia ser apenas temporária. Temerosa da dor maior que uma decepção poderia causar, Elinor dizia a si mesma que não devia ter esperança, porém era tarde demais. A esperança já havia entrado em seu coração e, sentindo seu ansioso adejo, ela inclinou-se sobre a irmã para olhar. Nem mesmo ela sabia o que. Passou-se meia hora e o sintoma favorável continuava a abençoá-la. Outros surgiram para confirmar a melhora. A respiração, a pele, os lábios, tudo evidenciava uma reação que animava Elinor e, por fim, Marianne fitou-a com o olhar. Novamente racional, apesar de cansado. A ansiedade e a esperança enchiam-lhe o peito de maneira igual e não lhe deram um instante de sossego, até que o Sr. Harris chegou às 4 horas. Quando ele confirmou a recuperação de sua irmã e felicitou-a ultrapassando suas expectativas, Elinor chorou lágrimas de confiança, conforto e alegria. Marianne estava melhor em todos os aspectos, e o Sr. Harris declarou-a completamente fora de perigo. A Sra. Jennings, talvez satisfeita com a parcial justificação dos maus presságios que tivera e que se haviam baseado em seu alarme anterior, confiou no que ele afirmava, mostrou-se alegre e em seguida eufórica com a certeza de uma recuperação completa. Elinor, entretanto, não podia ficar eufórica. Sua alegria era de uma espécie diferente, que se aproximava de tudo, menos da euforia. Marianne, recuperando a saúde, voltando para a vida e para sua dedicada mãe, era uma ideia que preenchia seu coração com a sensação de um conforto estranho e o expandia em férvida gratidão, porém não a levava a demonstrações exteriores de alegria, com palavras, com sorrisos. Tudo o que havia no peito de Elinor era uma satisfação imensa, silenciosa e forte. Ela permaneceu, com pequenas intermissões, junto à cabeceira da irmã o restante do dia, acalmando-lhe os medos, respondendo a todas as perguntas ditadas pelo espírito enfraquecido, ajudando-a em tudo, vigiando cada olhar e cada respiração de Marianne. A possibilidade de que uma recaída poderia ocorrer em alguns momentos a fazia lembrar-se de como era terrível a ansiedade. Porém, toda a dúvida se desfazia quando ela via, em seus frequentes e cuidadosos exames, que os sintomas de recuperação continuavam e, por fim, às 6 horas da tarde, observou que a irmã dormia um sono sossegado, suave e confortavelmente profundo. Aproximava-se a hora em que o coronel Brandon deveria chegar. Às 10 horas, confiava ela, ou não muito mais tarde, sua mãe seria libertada da horrível aflição que com certeza lhe fazia companhia na viagem. E o coronel também. Ele não era menos merecedor de compaixão? Oh, como passava devagar o tempo que os mantinha na ignorância!
Às 7 horas, deixando Marianne suavemente adormecida, Elinor juntou-se à Sra. Jennings na sala de estar para um chá. Ao café da manhã, ela fora impedida de comer direito pela angústia e ao jantar pela agitação causada na reversão do estado da doente. Por isso, graças ao contentamento com que vinha tomar aquele chá, este era particularmente bem-vindo. Depois de tomarem o chá, a Sra. Jennings tentara persuadi-la a deixá-la ficar em seu lugar, junto de Marianne, e a que fosse descansar um pouco até a chegada de sua mãe. Mas Elinor não sentia cansaço. Era incapaz de dormir um só momento e não queria afastar-se da irmã, a não ser que fosse necessário. Assim, depois de subir até o quarto da enferma, a fim de verificar pessoalmente se tudo continuava bem, a Sra. Jennings deixou Elinor com seu fardo e seus pensamentos, dirigindo-se ao quarto onde pretendia escrever algumas cartas e depois dormir. A noite foi fria e tempestuosa. O vento uivava ao redor da casa e a chuva golpeava as janelas, mas com a felicidade dentro de si, Elinor não reparava em nada disso. Marianne dormiu, apesar dos relâmpagos e trovões. Os viajantes tinham à sua espera uma rica recompensa pelo desconforto que passavam. O relógio bateu 8 horas. Se fossem 10 as badaladas, Elinor teria certeza de que naquele momento ouviu uma carruagem aproximando-se da casa. Tão forte foi essa impressão, apesar da quase impossibilidade deles já estarem chegando, que ela aproximou-se do quarto de vestir contíguo e abriu um postigo da janela, a fim de verificar a verdade. Instantaneamente percebeu que os ouvidos não a haviam traído. Os lampiões da carruagem brilhavam a alguma distância. À luz incerta deles, pôde perceber a silhueta de 4 cavalos. Este fato, mais o imenso alarme de uma mãe, explicavam a rapidez com que eles haviam chegado. Jamais em sua vida Elinor tivera tanta dificuldade em manter a calma como nesse momento. Era uma tortura saber o que sua mãe devia estar sentindo enquanto a carruagem se detinha à porta. As dúvidas, o temor, talvez o desespero dela, e Elinor poderia acabar com todo esse sofrimento. Assim, era-lhe impossível ter calma. Tudo o que lhe restava era ser rápida, e esperando apenas que a criada da Sra. Jennings surgisse à porta para ficar com sua irmã, ela voou escada abaixo. A agitação que percebeu no vestíbulo, enquanto atravessava o hall interno, assegurou-lhe que já estavam dentro da casa. Correu para a sala de estar, entrou e viu apenas Willoughby.